Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química. Vamos falar hoje de tabela periódica, iniciando pela parte do histórico da tabela periódica. Ao longo da aula a gente vai ver que a história da tabela periódica ela envolve diversos pesquisadores e que cada um foi organizando os elementos que eram conhecidos na sua época de acordo com critérios que eles achavam válidos. Inicialmente, a história da tabela periódica, a criação do modelo para organizar os elementos que se era conhecido, teve origem na Grécia Antiga. A forma como os gregos organizaram esses elementos conhecidos foi algo que resolveu um problema que era muito comum na época, mas que foi perdurando até mais ou menos meados já do século XIX. Até que em 1649 o fósforo foi descoberto. E aí, houve-se uma necessidade de fazer uma organização que fosse um pouco mais coerente para os elementos. Aí a gente tem, mais ou menos em meados da década seguinte à descoberta do fósforo, 1789, onde o Lavoisier ele organizou uma lista com 33 elementos que eram divididos em conjuntos de substâncias, classificadas como simples, metálicas, não metálicas, terrosas. Mas aí, esse modelo ele foi considerado incompleto, pois faltava estabelecer uma propriedade que diferenciasse esses elementos. O primeiro a propor a ideia de elemento, uma simbologia para elemento, foi Dalton. Aí, sanando essa dificuldade que ficou na proposta de organização que foi feita por Lavoisier, Dobenheim ele foi responsável por detectar uma ordem para poder fazer essa organização. Nessa época já existiam alguns elementos químicos a mais, já eram 47 elementos descobertos. Então, diante disso, os cientistas da época eles começaram a perceber que existiam alguns padrões nas características desses elementos químicos. Então, o Dobenheim ele organizou os elementos da tabela periódica, os elementos conhecidos na época, no que foi chamado de Lei das Tríades. Tá, mas como que foi essa questão da Lei das Tríades? Vocês podem observar aqui, ó, os elementos eles estavam organizados em grupos de 3 em 3. E o critério que ele usou foi o seguinte: a média entre a soma das massas atômicas do primeiro elemento e do último elemento era igual à massa atômica do elemento do meio. Então, esse foi o critério que ele utilizou para fazer a organização da sua tabela, que ele chamou de Lei das Tríades. Em sequência, a gente tem o Champ-Courtois com a sua organização na forma de parafuso telúrico. Ele agrupava os elementos em ordem crescente de massa atômica, mas uma forma que lembrava um cilindro. Então, a gente tinha 16 elementos que ficavam em volta de uma espiral. E aqueles com características semelhantes acabavam ficando um embaixo do outro, como vocês podem observar aqui, ó, na forma de uma espiral. E a gente tem os que são semelhantes, um abaixo do outro. Na sequência, a gente tem a organização que foi proposta por Newlands e foi de todas as propostas que foram feitas para organizar os elementos conhecidos, a dele não foi levada muito a sério, porque ele organizou em escalas semelhantes às escalas de nota musical. E no modelo dele, ele agrupou esses elementos de 7 em 7, observando também que o primeiro elemento tinha propriedade semelhante ao oitavo elemento, e assim por diante. Semelhante ao que ocorre com as notas musicais. E aí a gente chegou na tabela organizada de forma semelhante à organização que nós conhecemos hoje. A primeira proposta aceita, que contemplou todos os elementos químicos de forma organizada, foi exatamente a proposta que foi feita pelo Mendeleev. Ele iniciou o desenvolvimento da tabela organizando os elementos pela massa atômica. Só que o Mendeleev ele foi organizando esses elementos não de qualquer forma, ele foi bem meticuloso. Ele anotava propriedades que eram conhecidas desses elementos em cartões, e aí ele colocava esses cartões nas paredes do seu laboratório.
ia mudando as posições dos cartões até que ele obtivesse uma sequência de elementos onde se destacasse a semelhança exatamente entre essas propriedades. Na verdade, ele fez mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça, até que ele chegou na proposta de tabela, conforme vocês podem ver aqui. Na mesma época, mais ou menos, que o Mendeleev estava organizando os elementos de forma independente, tá? O Mayer também estava fazendo uma organização. Só que o que diferenciava a organização dos dois? Mayer estava organizando esses elementos baseado principalmente em propriedades físicas, e o Mendeleev estava organizando baseado principalmente em propriedades químicas. Nessa organização que o Mendeleev fez, também ficou evidente que tinha uma repetição periódica nas propriedades que ele estava utilizando para organizar esses elementos, e que quando esses elementos eles eram colocados nessa ordem crescente de massa atômica, essas propriedades começavam a se repetir. E ele tinha sempre o cuidado de colocar na mesma linha aqui vertical, ou seja, um abaixo do outro, os elementos que tivessem propriedades químicas que fossem semelhantes. Tem um livro chamado O Sonho de Mendeleev, que eu indico para vocês lerem, que é muito bom. Você vai entender perfeitamente como foi essa questão dessa elaboração da tabela do Mendeleev, através do sonho que ele teve. E aí a gente tem a descoberta da família 18, né, dos gases nobres, com a descoberta do argônio por William Ramsay. Na verdade, a descoberta dele foi inspirada na descoberta já do Lord Rayleigh. Aí, já em meados do século XX, o Moseley examinou um espectro de raio-x dos elementos e descobriu que todos os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear. Ou seja, eles tinham o mesmo número de prótons que constituem o número atômico de um elemento. Então, ele organizou os elementos em ordem crescente de número atômico. A tabela ficou um pouco parecida com a tabela que o Mendeleev havia proposto. A diferença é que o Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, enquanto o Moseley organizou em ordem crescente de número atômico. E aí, para finalizar o nosso histórico da tabela periódica, a gente vem com o Glenn, que é um químico norte-americano, que inclusive chegou a trabalhar no projeto da bomba atômica juntamente com outros cientistas. Foi ele que propôs exatamente a organização da série dos actinídeos da tabela periódica. Na verdade, ele propôs que os elementos tório, protactínio e urânio, eles deveriam ser os primeiros membros da série. E exatamente os seus trabalhos com descoberta do plutônio também lhe renderam um prêmio Nobel em 1951. E pessoal, por hoje é só, até a próxima.